você acorda pensando nele. Você abre o celular e fica aguardando uma mensagem dele. Interpreta cada curtida, cada visualização e cada demora. E sem perceber, talvez você esteja começando a colocar sua vida em torno de uma pessoa. Talvez o problema não seja o seu conversante, mas talvez o problema seja que você esteja se perdendo nele. E é sobre isso que nós vamos falar. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Escrita Real e mais um início de série. Sim, coração no lugar certo. Essa série vai ser dedicada sobre um assunto muito bacana que eu acho que você vai gostar e talvez você esteja passando por isso. Quem não tem um conversante aí, alguém quem você troca mensagens, enfim, está conhecendo. Bom, se não tiver, só esperar um pouquinho que vai chegar a sua hora. Mas essa série é um bate-papo, é uma conversa sobre algo que é comum acontecer na nossa vida, um conversante, e eu espero que você goste. Antes de falarmos sobre esse assunto de talvez você esteja se perdendo ali no conversante, gostaria de pedir para que você curta, comente, compartilhe e também não deixe de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Também assiste aos vídeos da Evelyn, que acaba que se os nossos temas se coincidirem, a gente acaba complementando uma a outra. Então vamos lá, eu falei no início do vídeo que você pode aí estar se perdendo no seu conversante. Sabe quando aquele momento da sua vida que as coisas começam a girar em torno dele? É isso que eu vou falar. Então vamos lá. Gostar de alguém não é pecado. Deus nos fez assim, seres sociais, né? O Senhor constituiu um relacionamento, casamento. Então Ele colocou dentro de nós esse desejo de estar com alguém e esse apreço por estar com alguém, né? Então a gente gosta sim das pessoas e não é pecado. Esperar por alguém também não é pecado. Conhecer alguém não é pecado. O problema é quando a sua vida começa a girar em torno dela. Mas como, Karine? Como assim? Mas eu vivo a minha vida. Pois é, sabe quando você sente inquietação? Quando ele demora a responder do seu conversante? Sabe quando ele te responde, você fica feliz e quando você passa o dia sem falar com ele tanto, você fica triste? Sabe quando ele demonstra interesse e você, opa, sente aquela esperança? Então, quando ele mostra um desinteresse ou esfria, parece que tudo ao seu redor ficou frio ou a sua vida ficou sem graça? Entende que isso vai ganhando um peso? Às vezes a gente está conversando com alguém e isso é completamente normal. Ainda mais com uma pessoa que a gente gosta. A gente ali tem aquela dopamina de conhecer alguém e ser interessante, ter a atenção daquela pessoa. Mas e quando aquela pessoa, enfim, com a sua vida corrida e tudo mais, vivendo a vida dela, deixa de te dar tanta atenção com frequência e você passa a ficar triste, desanimada e, nossa, tudo ao seu redor, de repente perdeu a graça. Pois é. E quando você está conversando com aquela pessoa e você passa a tomar decisões baseadas naquela pessoa, pode ser que você, infelizmente, esteja colocando permitindo com que a sua vida gire ao redor dessa pessoa. Existe uma pergunta que vale a pena você fazer. Se essa pessoa, eu não vou te especificar se é homem ou mulher, porque eu não sei quem está me assistindo, mas entenda. Vamos lá. Se esse conversante desaparecesse hoje na sua vida, você ainda saberia quem é você? Se ele desaparecesse, você ficaria, como eu poderia dizer, você ficaria desestabilizado ou perderia um pouco as estruturas? Porque, inevitavelmente, a gente vai colocando pessoas
no centro da nossa vida. E quando essa pessoa sai, meio que desestabiliza. Você fica, opa, calma aí. E você se perde nessas pessoas. Você acaba se colocando de lado, colocando a pessoa num pedestal. E aí eu te pergunto, se ela desaparecesse por um dia, você saberia seguir a tua vida? Né? Você saberia ainda quem é você? Qual é o seu valor? Eu tô perguntando isso porque quando a gente recebe, é muito comum, quando a gente recebe atenção de alguém, a gente se sente bem e valorizado. Mas quando a gente perde essa atenção de alguém, inevitavelmente, a gente sente o quê? Sem valor, diminuído, e a gente começa a se questionar. Será que eu sou suficiente? Será que eu não sou tão boa assim? Porque a gente acaba colocando, validando a nossa vida por causa de uma pessoa. E às vezes não tem nada a ver com você. Ela desapareceu, ela ficou distante, ficou fria ou sumiu. Não é porque você não é boa o suficiente, você não é legal. Não é por isso. Às vezes é porque a pessoa ali simplesmente não quis. Não tem nada a ver com você. Então, entende que a gente acaba projetando nosso valor naquilo que a gente recebe daquele conversante. Muitas mulheres deixaram, e estou dizendo isso por quê? Porque se a gente coloca uma pessoa no centro da nossa vida, a gente acaba deixando de investir em nós mesmas, em nossa própria vida. Então param os nossos projetos, os nossos sonhos, os ministérios, então tudo esperando que alguém, né, naquela expectativa de que alguém viva a nossa vida, ou viva a nossa vida com a gente. Enquanto você espera uma resposta, e como eu estou falando de conversante, eu estou falando de alguém que ocupa uma parte da sua vida, não é o todo, não pode ser o todo, mas é uma pequena parte ali da sua vida, e dependendo do nível de intimidade que vocês tenham, talvez assim, uma parcela mínima da sua vida, mas aquela pessoa te dá sim uma certa dose de dopamina, te dá ali um prazer, aquela coisa tipo, poxa, eu estou sendo paparicada, chavecada, eu estou recebendo atenção. Isso sim mexe com a nossa autoestima e a gente gosta. Só que o problema é quando aquela pessoa que nos dá um pouco de atenção começa a receber muita atenção da gente. E sem querer, querendo, a nossa vida passa a girar em torno daquela pessoa. Enquanto você espera uma resposta dele, Deus continua trabalhando em sua vida. O problema, gente, é você parar. É você parar em função daquela pessoa. Deus continua chamando você para servir, para crescer, amadurecer, estudar, trabalhar, viver. Então, o seu propósito não pode pausar porque você ainda está naquela expectativa em relação a outra pessoa. Eu quero casar com ela, a gente está conversando, né? Eu quero namorar, enfim. Tá naquela coisa. E aí você passa a viver em função dela. Talvez um conversante que você também veja pessoalmente, e você, enfim, começa a dar muita atenção a ela e esquece de viver a sua própria vida. O relacionamento saudável vem de Deus. E é uma pessoa, e Deus sempre vai trazer alguém que vai somar na sua vida. Então, um relacionamento, quando vem de Deus, não vai fazer você abandonar o seu relacionamento com Deus, ou abandonar aquilo que Deus tem feito em sua vida. Um relacionamento, quando vem de Deus, ele é saudável, ele vem para fortalecer, para acrescentar, mas não vai substituir ou não vai definir a sua identidade. Entenda uma coisa, a pessoa, quando Deus coloca alguém na nossa vida que vem dele mesmo, vem para abençoar a nossa vida, para complementar. E não para te diminuir ou não para te enfraquecer. Claro, vai ter dificuldade, todo relacionamento traz essa dificuldade. Enfim, você vai ter que aprender a lidar com uma pessoa.
Mas quando é abençoado por Deus, você não vai precisar buscar validação daquela pessoa, porque você já sabe o seu valor em Deus. Por isso aqui no canal a gente reforça muito o relacionamento com Deus, porque é dele que vem seu valor, seu propósito de vida. Não pode ser o outro. Na série anterior, que eu falei sobre casamento e propósito, a gente vem falando sobre isso. O casamento ele não pode ser o centro da sua vida, nem seu final feliz. Você não pode colocar uma expectativa de felicidade e felicidade eterna em algo que não vai trazer realmente, só Deus pode trazer. Então, você acaba, para a gente concluir aqui, você acaba mudando a sua rotina, a sua vida, você vive com a sua atenção completa no seu conversante, né? Você, enfim, fica preocupada com todos os sinais que ele dá, ou você analisa muito a conversa e você fica, ai, será que falei alguma coisa errada? Ai, o que ele quis dizer com isso? E aí você passa muito tempo da sua vida tentando analisar cada curtida, visualização, o que ele fez ou deixou de fazer na mensagem, ou o tom que você acha que ele falou. E sem perceber, você passa a colocar o conversante no centro da sua vida. Então, o problema não é você gostar de alguém, mas o problema é quando você fica presa emocionalmente com essa pessoa. Quando você fica presa dependendo dele ou dela, isso vai te paralisar. Então a gente sabe, quando o homem demonstra interesse, não há confusão, né? Você não precisa correr atrás de sinais, de ver se aquilo mesmo que ele está dizendo é o que você quer. Não, é claro, o interesse saudável produz clareza. E a confusão raramente vem de Deus. Então, você está confusa quanto aos sinais do seu conversante? Então, você já tem a resposta. Ah, parece que ele demonstra sim um interesse. Não, às vezes parece que ele não quer. Então, você já tem a resposta. Será que ele ainda gosta de mim? Ou ela gosta de mim? Sua vida, enquanto você se preocupa com isso, sua vida vai ficando em pausa. Talvez você esteja esperando uma definição que talvez nunca venha. Pode ser que venha, mas também pode ser que não venha. Então, Deus nunca chamou você para viver em função da indecisão de alguém. Seu propósito não começa quando o relacionamento começa. Seu propósito já existe. E se você ainda não conhece, comece a buscar em Deus. Se ele quiser, se o conversante quiser construir algo com você, ele vai precisar encontrar uma mulher inteira. Não alguém que abandonou a própria vida esperando ser escolhida. Então pare de colocar sua vida ao redor de uma pessoa, no centro. Se você percebeu que está vivendo ainda mais preocupada em descobrir o que o seu conversante sente por você do que viver em comunhão com Deus, então esse vídeo não é para trazer um peso para você de forma alguma, mas é um convite de Deus para que você realinhe as coisas na sua vida. Comece a colocar Ele no centro, de volta ao centro. Quando Deus ocupa o lugar certo da nossa vida, as outras coisas também começam a ficar no lugar delas. Você não precisa colocar sua vida em pausa, esperando que alguém decida fazer parte dela. Olha, se eu fosse você, agora eu vou dar um conselho para a mulher, para fechar. Mulher, você não precisa da atenção dele para se sentir valorizada. Comece a mudar essa posição. Em vez de você dizer assim, ai, será que eu estou sendo boa o suficiente? Será que eu estou sendo legal? Comece a se posicionar no sentido de, se ele não reconhecer o valor em mim, quem perde é ele. Se eu tenho que ficar implorando a atenção dele, é porque ele não quer saber de mim.
mas outra pessoa com certeza vai querer. Então eu vou me guardar para aquela pessoa. E você, homem que está assistindo, você está ali com uma conversante, com uma menina. Se você gosta dela, sim, vá atrás, né? E você tem que ter essa iniciativa. Mas se você percebe que ela também está trazendo um sinal confuso, ou ela já mostrou muito que é só na amizade, então encerre e parta para a próxima. Que eu tenho certeza que a menina que for de Deus, para você, a mulher, você não vai precisar também implorar por atenção, nem sentir que está correndo atrás inutilmente, mas vai se encaixar. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, continue nos assistindo, aí que tem muito vídeo pela frente. Então um grande beijo e até a próxima.